Bem-vindo ao iceberg de Lost Medias da criptozoologia. Caso você não saiba o que é Lost Media e criptozoologia, Lost Medias ou mídia perdida é um termo genérico que abrange exemplos de mídias inexistentes, ausentes ou indisponíveis ao público geral. O termo abrange mídia visual, de áudio ou audiovisual, como filmes, programas de televisão e de rádio, música e jogos eletrônicos. E criptozoologia é uma pseudociência que procura demonstrar a sobrevivência de espécies extintas ou a existência real de outras espécies, que outras são conhecidas apenas através de mitos ou evidências fotográficas, filmagens ou espécimes restos. Este iceberg também foi criado por mim, bem mais rápido que o outro, óbvio, e bem menor, tanto que esse vídeo provavelmente vai pegar umas 2 ou 3 camadas dele. Estou fazendo justamente para o canal não ficar 2 meses sem vídeo, e para dar uma variada no canal. Estou planejando outros vídeos mais light, com pouco tempo, para que vocês não fiquem sem vídeo, e não tenham um vídeo de 2h30 para ver toda vez. Explicação rápida como funciona esse iceberg. Ele é dividido em 4 cores, vermelho, verde, amarelo e cinza, onde vermelho são fotos perdidas, verde, gravações de áudio do criptídeo, amarelo, gravações do criptídeo em si, e cinza, restos, peles ou espécimes mortos que sumiram. Saiba que caso a Lost Media que aparecer na tela tiver com entre asteriscos, significa que ela já foi encontrada, e se estiver entre 2 bolinhas, significa que era falsa. Agora, com a explicação completa, vamos direto para o vídeo. Foto do Thunderbird. O Thunderbird é um dos criptídeos mais famosos da criptozoologia e a ave criptídea mais popular também, que seria resumidamente um grande pássaro negro com a envergadura de 4,5 metros de comprimento, e até o momento continua sendo um criptídeo, não tendo tantas provas além de relatos que não entrarei em detalhes. Se você quer detalhes de criptídeos, veja especificamente a minha série do iceberg definitivo dos criptídeos. A foto que normalmente é usada constantemente para representar o criptídeo é a foto do recorte de uma silhueta do Argentavis magnificis no Museu de História Natural do Condado de Los Angeles em 1980, que foi divulgada no jornal intitulado A Maior Ave Voadora do Mundo, que está passando no fundo. A questão é que ela não é uma foto de um Thunderbird em si, é apenas usada como um exemplo de como seria um Thunderbird. Mas existe uma foto perdida de um suposto Thunderbird chamada de foto do Thunderbird de Tombstone, que é uma das Lost Medias da criptozoologia mais famosas e procuradas dentro da comunidade, devido à enorme chance de ser a prova definitiva da existência do animal, pelo menos na época, porque não encontraram mais nenhuma foto real desde dele mais recente, além de falsas ou apenas recriações. A foto seria de um suposto Thunderbird abatido em Tombstone, Arizona, e descrevia um estranho monstro alado, em uma edição de abril de 1890 do Tombstone Epitaph. Algumas pessoas também descreveram a ave na foto sendo semelhante a um pterossauro. A história da foto, de acordo com vários relatos ao longo dos anos, ele foi morto por fazendeiros, que então tiraram uma foto deles, mesmo em frente com os braços abertos para fazer comparação com o tamanho do cadáver do pássaro, que estava pregado em um celeiro ou na parede de um outro prédio. Alguns que descreveram o animal como pterossauro levou a uma das mais famosas recriações da foto perdida, onde seriam 6 fazendeiros segurando um pterossauro morto nas mãos e outros 4 armados, sentados na frente dele. Mas como falei, é apenas uma recriação, muitos consideraram essa como uma foto perdida, mas as pessoas que relataram a foto confirmaram que essa não é a foto em si. Apesar de muitas pessoas afirmarem terem visto a foto em questão, sua existência nunca foi comprovada, levando alguns a especular que seja um exemplo de efeito Mandela, onde muitas pessoas se lembram de que viram, assistiram ou presenciaram algo que nunca existiu aconteceu. E isso é reforçado com o uso da livraria do Congresso americano, que possui uma cópia digital do jornal Tombstone Epitaph, que supostamente a foto foi publicada primeiro, na edição de 26 de abril de 1890, que pesquisando facilmente no Google, você encontra a edição que não há foto alguma lá, nenhuma chegando nem perto do que as testemunhas relataram. Hoje em dia, há várias testemunhas da foto estão dentro da comunidade de criptozoologia no Reddit, que receberam muito apoio com uma enorme quantidade de pessoas tentando encontrar a foto, que até o momento não acharam.
Serpente do Mar do Sul da China. Um cientista do Instituto Francês da Oceania, chamado Routier, conseguiu uma fotografia de uma suposta serpente marinha capturada no Mar do Sul da China. Ele descreveu a serpente na foto lembrando uma girafa, tendo um pescoço longo e manchas pretas e amarelas no pescoço, no corpo todo. Mesmo que pareça idiota, sua comparação a uma girafa é mais consistente a outros relatos de serpentes marinhas da área. O criptozoologista veterano Bernard Helmsman conseguiu ver a foto, mas não encontrou nenhuma amostra da foto postada publicamente. Segunda foto do macaco de Lois. O macaco de Lois é a farsa criptozoológica mais conhecida da criptozoologia. Infelizmente é usada normalmente como exemplo de que outros criptídeos e evidências bem nítidas podem ser falsas. A foto mais conhecida é onde o primata de 1,25 de altura foi abatido pelos homens de François de Lois, entre a fronteira da Venezuela e Colômbia. Está sentado em uma caixa com um graveto o mantendo de pé, segurando seu pescoço. Então Lois e sua equipe de pesquisa voltam à Suíça e divulgam a foto, declarando que encontraram o antepassado dos indígenas sul-americanos, que chega ao ponto de ser divulgado nos Estados Unidos. Ao tentar mostrar o animal na Academia Francesa de Ciências com evidências e relatos de nativos falsas, ela foi negada, e pouco tempo depois foi descoberto que o animal era um macaco-aranha marrom de estimação do geólogo, que havia amputado sua cauda devido a uma infecção, e morreu durante a expedição. E Lois decidiu aproveitar o próprio animal morto para reproduzir a farsa. A questão é que há relatos de haver uma segunda foto do primata, que foi divulgada em um livro antigo, onde o mesmo primata teria dois membros do grupo de Delois ao seu lado, com uma comparação de tamanho do animal. Só que temos apenas informações, não havendo informação de data, jornal, até nome do próprio livro que foi divulgada. O que temos no máximo é uma recriação usando edição, e outras fotos que realmente foram tiradas com uma comparação. Uma era de um membro do grupo de Delois, que está supostamente sentado na mesma caixa que o primata estava. E a outra seria um macaco-aranha comum apoiado com um pedaço de madeira, também sentado supostamente na mesma caixa do primata. Ela até possui uma versão mais próxima do rosto do macaco-aranha. Há pequena chance de que a foto nunca ter existido e ter sido confundida com uma das fotos reais de comparação do animal, ou ela realmente existe e está perdida, e basta esperarmos para alguém a encontre. Fotografia do Snashi. O Snashi, quechua para homem forte, é um macaco gigante de 1,2 metros de altura, relatado em florestas nubladas do Peru, descrito como um macaco gigante semelhante a um babuíno. O animal foi relatado em várias cadeias montanhosas e florestas diferentes, até mesmo próximo da fronteira entre Peru e Brasil, mas por relato de um funcionário florestal em Lima, contou ao criptozoologista Hawking que o botânico equatoriano Benigno Malo certa vez alegou ter visto e fotografado um grande macaco preto que avistou em uma floresta perto da fronteira com o Peru. Segundo Malo, ele estava coletando orquídeas quando viu o animal se movendo em sua direção, por entre as árvores. Ele conseguiu tirar uma única fotografia que ele desaparecesse. A fotografia está desaparecida desde então e não possui outras informações. Pele do lobo andino. O lobo andino seria supostamente uma espécie de lobo semelhante ao lobo-guará, mas seria nativo das Cordilheiras dos Andes, na Argentina. O primeiro relato é de 1927, onde o negociante de animais alemão Lorenz Handbeck comprou uma das 3 peles de um comerciante em Buenos Aires, que alegou que elas eram provenientes de um cão selvagem dos Andes. Então, em 1947, Igor Krubigel conectou a pele com o crânio que ele havia descoberto nos Andes em 1935. Ele alegou que o crânio tinha 31 centímetros de comprimento e pertencia ao lobo andino. Tempos depois, zoólogos tentaram examinar a pele comprada por Lorenz, e os resultados foram inconclusivos devido à pele estar muito contaminada. A questão é que a mídia perdida envolvendo este suposto canídeo é o crânio em si, que foi perdido durante a Segunda Guerra Mundial, e as outras 2 peles do comerciante, que nunca mais foram encontrados em Buenos Aires. Fotos de Tsuchinokos. Tsuchinokos são pequenas cobras gordinhas japonesas, sendo o criptídeo japonês mais famoso da criptozoologia e da cultura pop em si. Houve 2 relatos de supostas fotos do criptídeo. Uma foi em 1968, onde um homem declarou ter tirado uma foto de uma suposta Tsuchinoko a leste de Osaka, que perdeu antes de revelar a foto. A outra foi na
foi na verdade um avistamento de uma suposta foto da cobra, sendo o do japonês Soseki Yamoto, que escreveu vários livros sobre Tsuchinoko, afirmou que viu uma foto de uma Tsuchinoko em um jornal da década de 60. Mas não lembra qual jornal específico, que dificulta e muito a procura da Lost Media hoje, se realmente é verdade e se ele não se confundiu. Foto de um Kongamato de Ian Colvin. Os Kongamatos seriam pterossauros vivos na África, que são normalmente chamados pelos nativos de vira-barcos, e dizem que ele normalmente ataca os barcos em grupo. Ele não é um criptídeo muito famoso, mas também não é desconhecido. Então, em 1951, o piloto Ian Colvin fotografou um Kongamato na África e permitiu a publicação da foto no jornal Daily Telegraph. Tempos depois, mas quando questionaram o jornal onde estava a foto, eles responderam que não arquivaram ela, consequentemente a perdendo, filhos da puta. Espécime de demônio de Jersey. O demônio de Jersey é um dos criptídeos que mais é desconsiderado criptídeo, devido à sua história de origem e grande quantidade de farsas em cima dele. Mas em agosto de 1912, Daniel Miller e Harry Taylor estavam pescando no lago Delaware, quando capturaram o que eles descreveram um cruzamento do demônio de Jersey com um jacaré. Então o animal os atacou no barco. Taylor, enquanto lutava para o barco não virar por causa do peso do animal, Miller lutava contra o demônio, até que Taylor ajudou Miller a matar o animal. Eles mediram cerca de 1,62 m de comprimento. Pescadores locais não reconheceram o animal como qualquer outro peixe do lago, e jacarés não são nativos do lago também. Alguns pescadores imaginaram ser algum tipo de lagarto ancião que estava no lago antes de começarem a pescar na região, e outros chegaram à conclusão imediata de ser o próprio demônio de Jersey. A criatura foi exibida por uns dias antes de ser enviada para Washington DC para pesquisa. Até hoje não se sabe o que era o animal, se era jacaré fora do habitat habitual ou até mesmo uma nova espécie, e talvez nunca saberemos porque o corpo do animal foi perdido. Filmagem de Nessie do Capitão Fraser. Imagino que todo mundo sabe quem é Nessie, né? O monstro do Lago Ness para a grande maioria. Como disse no título, seria uma filmagem do monstro pelo Capitão Fraser. Contextualizando, o Capitão Fraser foi o homem que Sir Edward Mountain colocou no comando de toda a primeira operação séria de vigilância montada no verão de 1934. De sua parte, perto do castelo de Ungurhart, ele coordenava os 20 homens empregados para vigiar o lago de vários pontos, munidos de câmeras fornecidas ao final de cada dia. Eles registraram seus resultados com o Capitão Fraser e sua equipe imediata na base. A expedição deveria durar 4 semanas, mas as más condições prevalecentes na segunda quinzena levaram a uma extensão de uma semana. O resultado foram mais de 20 fotografias tiradas, das quais 5 foram consideradas interessantes. O fato de nenhuma ter sido tirada na segunda quinzena demonstra o quão difícil pode ser a observação do lago. O Capitão Fraser foi convidado a continuar a vigilância com um colega de um ponto de observação acima do castelo, com uma câmera de cinema equipada com uma lente teleobjetiva. O relato pelo próprio Capitão Fraser foi o seguinte: executei meu procedimento habitual, que era examinar o lago para o oeste e depois me virar para examinar o lago para o leste. Então, para minha surpresa, observei que pensei ser uma rocha a cerca de 100 metros da costa a leste da baía de Urquhart. Observei esse objeto, que parecia inanimado por mais de 1 minuto, até que me lembrei de que não havia rocha alguma tão longe da costa. Peguei então minha câmera, apontei-a para o objeto e comecei a filmá-lo. Quando, para minha surpresa, o objeto se ergueu da água, seja com a cabeça e o pescoço, seja com uma nadadeira. Então o abaixou, levantando um volume considerável de água, então desapareceu. O filme foi enviado para processamento pelo Kodak em Londres, onde foi visto por vários especialistas em uma exibição organizada por Sir Edward Mountain, no dia 3 de outubro, na Kodak House. Pouco depois, a revista Field, de 13 de outubro de 1934, publicou as diversas opiniões de alguns que haviam assistido a exibição. Uma delas foi de W.T. Kellman, responsável pelo departamento de zoologia do Museu de História Natural. Opinou que provavelmente se tratava de uma foca na filmagem, e muitos falaram o mesmo. O problema é que em 1934 não foi dito e nem visto na época ou antes focas próximas ou dentro do lago.
Outro relato interessante da filmagem é do Robert T. Colt, que é um dos mais famosos e o mais famoso pesquisador do monstro do Lago Ness na época. No caso, ele relatou tudo em uma carta para o capitão. E o mais interessante deste relato dele é que ele comentou que viu vislumbres ocasionais de uma cabeça e pescoço, com indícios de algo que parecia uma barbatana dorsal logo atrás da cabeça na filmagem. Entretanto, a filmagem está perdida, e ela seria a prova de que algo bizarro vive no lago. Ou vivia, né? Porque de lá pra cá já se passou 90 anos. A única coisa deste filme é que nós temos um suposto quadro estático dele que está no fundo do vídeo agora, que não nos revela quase nada da filmagem, além de dar esperança dela ser real. Filmagem da besta de Busco. Resumidamente, a besta de Busco é uma tartaruga mordedora gigante relatada no lago Fulk, perto de Churubusco, norte de Indiana, nos Estados Unidos, no fim da década de 40. E durante um avistamento em março de 1949, um homem chamado Del Wignager filmou o animal de uma árvore. Dois moradores locais que assistiram ao filme, Mark Leite e Daley Fogle, ou Daley Fogle, disseram que a tartaruga era claramente visível no filme, logo abaixo do nível da água, e que era tão grande quanto outras testemunhas oculares haviam afirmado. Wagner vendeu o filme, e o paradeiro atual da filmagem é desconhecido. Filmagem Bodette a Folter. Champ, ou Chimp, é um monstro do lago Champlain, um enorme corpo de água doce de 201 km de extensão, que chega de Nova York até uma parte se estendendo até o Quebec. Resumidamente, Champ é uma versão americana do Ness. Ao longo dos anos, houve mais de 300 relatos de avistamentos de Champ, mas nada chegou perto de provar sua existência. A única que ficou extremamente famosa e usada continuamente para representar ela foi uma fotografia tirada por Sandra Mansi em 1977 durante suas férias, mas muitos consideram ela falsa, por além de parecer muito uma cópia mais recente da foto do cirurgião de Nessie. Ela indicaria que o bicho é bem grande, mas ao contrário do lago Ness, que é bem fundo, o lago Champlain mal passa dos 4 metros de profundidade. A questão nesse tópico é uma filmagem feita pelos pescadores Dick Affolter e seu enteado Pete Bodette, no verão de 2005. Esta filmagem recebeu o apelido de Bodette Affolter justamente quem os gravou. E esta filmagem é uma das Lost Medias mais famosas da criptozoologia, junto da foto do Thunderbird. A filmagem ficou muito famosa desde a época, pois houve até uma reportagem da ABC justamente o que está passando de fundo. Mas apenas um trecho de 8 segundos da filmagem é exibido lá. Algumas pessoas relataram que viram a filmagem completa e afirmam que é extremamente convincente, sendo possível ver o tamanho e até pele em detalhes. A questão é que o restante da filmagem aparentemente está na posse de um advogado de direitos autorais de Nova Jersey, que nunca divulgou e não irá divulgá-lo. Sendo relatos do Reddit de criptozoologia, a uma única maneira de ver a filmagem seria pagando para ele liberar para você ver, e mesmo assim não tendo permissão de liberá-la online. Caso pense, sim, já cogitaram em fazer um financiamento coletivo para alguém entrar em contato com ele, comprar a filmagem e confirmar que ela é real e que exibe realmente um monstro nela. Mas aí vem a grande questão, que é o preço. No mesmo post que descobri a informação da filmagem estar com um advogado, que cobra para ver, na época que seria os anos 2000, ele cobrava $4.000 para ver ela, sem divulgá-la como disse, e comprar ela à vista seria ou 10 ou $20.000, a compragem da filmagem. E piora pensando em converter o preço da época para hoje, porque alguém do Reddit já fez isso também. E chegou na conclusão que convertendo para a inflação de 2022 daria $140.000, isso com a inflação de 2022. Então a única maneira de vermos a filmagem é com algum ricaço comprando e vendo a filmagem para confirmar que ela é legítima, ou ela vazar de alguma maneira, como alguém hackeá-lo caso ele tenha convertido a filmagem para digital ou tenha uma versão digital dela. Duas alternativas muito improváveis, mas é o único jeito. Filmagem do Lago Ness da investigação de Burrow. O Loch Ness Investigation Bureau foi um grupo fundado em 1962 dedicado a obter evidências científicas da existência do monstro Lago Ness, ou de outros animais marinhos que alguns acreditam habitar o Lago Ness. Outros lagos na Escócia, Irlanda, Canadá, Sibéria e países escandinavos.
Este grupo foi dissolvido após 10 anos, mas reuniu muitas supostas filmagens do monstro Lago Ness, sendo a maioria de apenas rastros no lago, que não ajudam na existência do criptídeo, outros são extremamente antigos e com qualidade extremamente baixa, que chega na conclusão de ser quase impossível ver algo nela. Mas há relatos de uma filmagem específica que mostraria alguma coisa na costa do lago, que está perdido hoje. Há outras filmagens feitas por Burrow que não foram divulgadas de maneira alguma, nem dizendo o que especificamente tem nas filmagens. Pele da foca de pescoço longo. A foca de pescoço longo seria uma subespécie com o pescoço longo da foca sem orelhas. Ela foi descrita pela primeira vez em 1681 por Nehemiah Green, com base em uma pele de proveniência desconhecida no museu da Royal Society da Grã-Bretanha. A pele em si desapareceu em algum momento após o século XVIII, tendo apenas uma ilustração desse espécime foi publicada por James Parsons em 1751. Desde então a existência da espécie permanece não confirmada. É bom comentar que a foca coincide com relatos de monstros marinhos de pescoço longo encontrados em vários oceanos ao redor do mundo. Áudio do Mapinguari. Mapinguari é o criptídeo sul-americano mais famoso, sendo continuamente acreditado por criptozoologistas, sendo uma preguiça gigante remanescente na floresta amazônica, tendo vários momentos de buscas, sendo o que mais se dedicou a procurá-lo foi David Oren, e de acordo com alguns relatos de terceiros, Oren em 1994 gravou um chamado de 1 minuto que ele acredita ter sido feito pelo Mapinguari, sendo descrito sendo extremamente forte e com um tom constante por 45 segundos, mas hoje ela está perdida. Filmagem japonesa do Mokele Mbembe. Mokele Mbembe é o criptídeo africano mais famoso da criptozoologia, sendo constantemente vinculado a ser um brontossauro vivo nas florestas do Congo, e houve dezenas, se não centenas, de buscas e relatos de nativos criptozoologistas e nativos criptozoologistas, e quase todas elas foram financiadas por criacionistas que queriam provar que dinossauros não viveram milhões de anos e a teoria da evolução é inválida. Devido às dezenas de buscas e centenas de pessoas caçando animal nas florestas do Congo, óbvio que pelo menos alguma coisa eles conseguiram. Em 1992, um programa de notícias japonês que estava fazendo uma expedição dedicada a encontrar o Mokele Mbembe, então conseguiram gravar algo bem grande passando por um grande lago. Por um tempo, a gravação estava perdida, até que um usuário no YouTube chamado Brandon Caulfield apostou com o título Mokele Mbembe 92 Footage, em 6 de janeiro de 2010. E na descrição ele citou que percebeu que muitas pessoas estavam procurando essa gravação, e ele conseguiu um documentário da BBC de 2001, chamado BBC's Congo Two Spirits of the Forest, que aparece nos primeiros 4 minutos dele. Pelo que ele disse, analisando a filmagem, sendo sincero, é equivalente a quase nada, e parece muito só um elefante com a tromba levantada atravessando o lago, na minha opinião. Foto da enguia do Lago Pine. A enguia do Lago Pine seria uma enguia gigante que foi fotografada no Lago Pine, em Minnesota. A história veio de um episódio do podcast The Haunted Sea, Mar Assombrado em português, apresentado por Scott Margis. Neste episódio, focado em enguias gigantes com Bill McDonald, um pesquisador de criptozoologia afirmou que existia uma criatura em Minnesota chamada Monstro do Lago Pine, e afirmando que a carcaça do monstro foi fotografada. E esta foto estava contida em um livro que Bill tinha. O livro em si é extremamente raro, tanto que a cópia do livro que o Bill tinha em posse, ele conseguiu apenas com um cara que havia roubado ele do condado de Minnesota. Consequentemente, se o condado soubesse que ele tinha a foto, ele sofreria um processo, dando a entender que eles realmente não queriam que a foto fosse divulgada de alguma forma. Então a imagem só foi apenas descrita sendo uma foto com uma qualidade horrível, mostrando uma enguia gigante morta, junto dos moradores da cidade próximos ao Lago Pine. Por muito tempo foi apenas isso que tínhamos, junto da quantidade zero de pistas sobre a foto, dadas pelo Bill. Então a comunidade de criptozoologia começaram a cavar fundo na história e encontraram um livro chamado True Tall Tales from the Land of the Sky Blue Waters, traduzindo para Contos Reais da Terra das Águas Azul e Celeste, de Mitchell Meida. E literalmente a foto estava na capa do livro. Só de ver a imagem sem procurar detalhes, ela já batia com a informação de Bill, sendo a qualidade péssima dela. Felizmente existe uma versão em alta qualidade da foto em um site vendendo o livro por $20. Olhando a imagem dá pra ver algumas coisas que batem com as informações dadas por Bill, quando descreveu a imagem no podcast, como as pessoas reunidas na foto e a suposta enguia gigante morta à frente. O livro em si não tem nada a ver com criptozoologia ou pesquisa de animais. O livro na verdade foi para celebrar os 150 anos do condado de Minnesota.
onde ele conta histórias, folclores, eventos históricos que ocorreram no condado, e ele conta a história da foto com detalhes. A foto foi tirada em 1910, quando a criatura, que seja lá o que era, foi encontrada morta na praia do lago Big Pine. A criatura recebeu o nome da população de Oscar. No livro cita que vários monstros foram encontrados mortos na mesma praia e mais fotos diferentes foram tiradas com esses monstros. Mas no livro não há nada nem outra foto além da que está na capa. O dono da foto era Jim Cordes, que proibiu a reprodução não autorizada dela. E isso explicaria o porquê ela é tão rara assim. Pior que pesquisando mais a fundo na história da foto, aparentemente o que diz no livro ser uma enguia gigante, na verdade ser um peixe-remo, um enorme peixe que pode chegar nos impressionantes 11 metros de comprimento. Caso pense, não estou dizendo que havia um peixe-remo no lago Big Pine. Algumas pessoas descobriram que na verdade esta foto foi tirada em Orange County, na Califórnia, junto de um peixe-remo morto em 1907. Bom, a conclusão da história seria que provavelmente quem escreveu o livro criou uma história falsa envolvendo uma enguia gigante que vivia no lago Pine. Então aproveitou a foto do peixe-remo para confirmar a história. Então a foto foi encontrada, mas seu propósito é uma farsa. Quem diria? Foto do demônio de Jersey. De acordo com Daily Times of Woodboro, um jornal local de Nova Jersey, um demônio de Jersey foi baleado e fotografado em 1925. No artigo está comentando que um fazendeiro estava perseguindo a criatura que roubava suas galinhas antes de atirar nela, e ela foi descrita como tendo o tamanho de um cachorro da raça Ariedale, tendo cabelos pretos e crespos. Nas patas traseiras tinha 4 dedos palmados, mesmo parecendo, não corria igual um cachorro, e nem tinha mandíbula lembrando nenhum canídeo conhecido, mas saltava mais que um canguru, e seus olhos eram amarelos brilhantes. Ele mostrou a foto para centenas de pessoas e nenhuma conseguiu identificá-lo. O artigo termina com um pedido que quem saiba como é a aparência do demônio de Jersey é entrar em contato e relatar a eles. Não se sabe se o artigo foi escrito muito tempo depois do que aconteceu com o fazendeiro, mas a foto foi completamente perdida junto do cadáver. Fotos de moas vivas de 2007. As moas eram uma das maiores aves não voadoras que já viveram na Terra, e eram nativas da Nova Zelândia. Ela entrou em extinção logo que os nativos maoris chegaram e as caçaram excessivamente. E como qualquer animal que foi extinto e cito em meus vídeos de criptozoologia, óbvio que houve relatos de moas vivas na Nova Zelândia, desde a década de 1820. E algo interessante é que em 1903, houve um relato de um ex-militar que conseguiu perseguir uma moa e até tirar uma foto dela. Que é essa que está no fundo. Sim, esse borrão marrom é pra ser a moa. Vai na tua se tu acredita ou não. Então, 14 anos depois, em 2007, um excursionista leiloou fotos do que ele alegou ter sido uma moa, e suas pegadas que encontrou em Fielderland, então as fotos foram vendidas e não foram divulgadas desde então. Corpo de Yeren. Yeren é basicamente o pé grande chinês, que vive no oeste da China. Estimado, ele teve 400 supostos relatos sobre sua existência, e como pé grande e Yeti, supostas pegadas, pelos foram encontradas, chegando até o próprio governo intervir e começar a fazer buscas. Então, em 1947, soldados chineses atiraram em um suposto Yeren, mas o corpo sumiu durante a Guerra Civil Chinesa. Gostaria muito de agradecer que você viu esse vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho mais rápido comparado aos outros em fazer. E também acho que é o menor vídeo que eu fiz por enquanto até o canal. Por incrível que pareça, meia hora de vídeo pequeno pra mim que eu tô fazendo. Esse vídeo foi um pouco mais para descontrair, um tema um pouco mais específico envolvendo criptozoologia. E também, como eu falei, eu vou para fazer um vídeo mais curto, né, mais rápido, para lançar mais cedo comparado a outro. E principalmente eu aproveitei que agora que eu tô de férias por enquanto, eu consegui produzir esse vídeo um pouquinho mais rápido comparado ao outro, que eu fiquei meses fazendo. Eu espero que você tenha gostado. Daqui a algum tempo, provavelmente daqui a alguns... no próximo mês que vem, talvez, eu faço a segunda parte, que daí eu vou tentar englobar as últimas 3 camadas. E é isso. Até o próximo vídeo.